Olá, crianças! Tudo legal? Hoje é dia de Páscoa, muito bom, né? Eu amo a Páscoa, não só por causa dos chocolates, são muitos, né? Olha, eu amo chocolate, você? Eu ganho muitos chocolates, ovos, muito bom. Mas hoje eu quero falar não só dessa Páscoa, mas de uma outra Páscoa, a Páscoa de Jesus. É a verdadeira Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa é a Páscoa de Jesus. E é isso que eu quero estar compartilhando com vocês hoje aqui no nosso canal. Mas antes, eu quero me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a tia Leila, isso mesmo. E aqueles que não podem me ver, só podem me ouvir, eu vou me descrever. Minha autodescrição é: olha, eu tenho um cabelinho curtinho, meio castanho claro, pele meio morena, estou de blusa branca e bermudinha jeans. E hoje eu quero contar para vocês não só dessa Páscoa que fala de coelho, ovos de chocolate, ou essas delícias todas que a gente ama, mas não é isso que eu quero falar hoje para vocês, tá? Eu vou contar para vocês hoje sobre a Páscoa de Jesus. E eu quero, para começar, falar de como tudo começou. Começou há muito tempo atrás, muito tempo mesmo, antes mesmo de Jesus. Essa Páscoa vem desde lá do povo dos hebreus, começou lá na época em que o povo de Deus estava preso no Egito. Isso mesmo, eles eram escravos lá no Egito. Eles viviam uma vida de escravidão. Tinha um jugo muito pesado sobre eles. A Bíblia conta que eles trabalhavam pesado para aquele povo do Egito. Eles não tinham direito a nada, só a trabalhar, porque eles eram escravos e eles só faziam trabalhar e eles sofriam muito por isso, porque eles queriam ser livres para estar com a família, para viver a vida que eles queriam viver, sempre adorando ao Deus Todo-Poderoso. E eles não podiam fazer porque eles eram escravos lá no Egito. Mas acontece que Deus um dia resolveu mudar essa história. Isso mesmo, porque Deus, Ele ama muito o povo, Ele ama muito todos nós, toda a criatura que Ele fez, que Ele criou, Ele ama muito. E assim, porque Ele amou o mundo muito, Ele resolveu libertar o povo dele. Então Ele levantou um homem chamado Moisés. Moisés foi levantado por Deus para libertar o povo daquela escravidão. E aí Deus falou com Moisés: Moisés, vá até Faraó, que era um homem muito mau, e fale com ele, que é para ele libertar o meu povo. E assim Moisés fez. Moisés foi até Faraó e falou com ele: Faraó, Deus, o meu Deus, deu uma ordem e disse para o Senhor libertar todo o povo de Israel. E aí o Faraó, que tinha um coração muito duro, virou para ele e falou assim: Não vou libertar ninguém. Que Deus é esse? porque Faraó não acreditava no nosso Deus, ele acreditava em outros deuses. Ele falou: nada disso, eu não vou libertar esse povo é o meu escravo, porque ele queria continuar fazendo o povo de Deus de escravo. E assim Moisés foi de novo falar com Deus e falou: Deus, ele não quer libertar o povo. E Deus falou assim: pois então você vai lá e diga que eu vou mandar 10 pragas. E assim aconteceu. As 10 pragas vieram sobre aquele povo do Egito, uma atrás do outra. Tudo acontecia de mal, muitas coisas maus, mas mesmo assim Faraó ficava irredutível e não liberava o povo. E quando chegou a 10ª praga, foi a praga do anjo da morte. Isso mesmo, Deus deu uma ordem para que todo o povo de Deus pegasse nas suas casas, entrasse para dentro das casas e pegasse um cordeiro que fosse puro, limpo, branquinho, assim, que nem esse, o primeiro filho da ovelha, isso, bem fofinho, bem perfeito, bem puro, e pegasse e sacrificasse a Deus e pegasse o sangue dele e pusesse nos umbrais da porta, em volta da porta, em cima e do lado, assim, e o povo dele ficaria lá dentro da casa, bem guardadinho do anjo da morte. E assim, quando o anjo da morte passasse, ele ia passar por cima das casas dos hebreus e não ia matar os filhos deles, porque a ordem era essa: quando o anjo da morte chegasse,
todo primogênito, o primeiro filho de cada casa dos egípcios iria morrer. Só os que estavam na casa dos hebreus estavam guardados por Deus, e o anjo da morte passaria por cima das casas, não matando os primogênitos. Mas dos egípcios todos morreriam, todos os primeiros filhos de cada casa morreriam. E assim aconteceu. O povo de Deus ficou guardado dentro de casa. Você não sabe o que é primogênito? O primogênito é o primeiro filho de cada casal. Dos egípcios morreram e do povo dos hebreus eles ficaram guardados dentro da casa, guardados pelo sangue do cordeiro. E assim eles fizeram. E o filho também, o primeiro filho do faraó também morreu. E com isso, o faraó ficou muito irritado, ficou com muita raiva e mandou aquele povo embora. Mandou o povo de Deus sair, que eles saíssem do Egito, porque falava que eles traziam maldição para o lugar. E mandou eles embora. E assim o povo foi guiado por Moisés para a terra prometida. E aquele jugo da escravidão saiu de cima deles. Isso mesmo, aquele jugo de escravidão acabou. Eles se tornaram livres pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro que tirou todo o jugo de cima deles, toda a escravidão. E eles foram livres para a terra prometida. E assim, eles tinham que todo ano lembrar disso. Eles passaram. E assim, o povo foi livre, foram em busca da cidade prometida, a cidade que Deus prometeu para eles. E lá eles seriam muito felizes. Mas todos os anos, Deus deu uma ordem para eles celebrarem a Páscoa. E eles faziam isso todo ano. Nessa época do ano, eles pegavam um cordeiro e matavam esse cordeiro. E aí, eles comiam aquele cordeiro, a carne daquele cordeiro, com toda a família e compartilhavam com os vizinhos, entre os amigos, entre o povo de Deus. Eles se alegravam por aquilo que o Senhor fez por eles. Eles tomavam vinho para celebrar. Aqui é o suco de uva que está representando o vinho, porque a tia não bebe. Mas eles tomavam vinho porque eles plantavam vinho e eles faziam vinho e eles pegavam o pão, dividiam o pão e comiam a carne do cordeiro. Mas a carne do cordeiro eles tinham que comer com ervas amargas, porque as ervas amargas faziam eles lembrarem sempre de tudo que eles passaram no Egito. Isso mesmo, aquelas ervas serviam para isso, para que eles nunca esquecessem aquele tempo ruim, aquele tempo de dor que eles viveram lá no Egito, escravos. E aí Deus deu essa ordem para que toda vez que eles se lembrassem, eles lembrassem de agradecer ao Senhor pela libertação, pelo que eles fizeram. E aí o pão daqueles dias da celebração tinha que ser sem fermento. Por quê? Porque o fermento simbolizava o pecado, porque o fermento fazia crescer a massa do pão. Isso, o pão ficava bem fofinho quando botava o fermento. Mas o fermento, então, crianças, eles tinham que comer junto com aquela carne do cordeiro as ervas amargas, para que eles sentissem verdadeiramente, se lembrassem, na verdade, tudo que eles passaram lá no Egito, toda aquela tristeza da escravidão, de não poder ser livre, de não gozar da liberdade. Então, eles tinham que comer aquela carne todinha, compartilhando com o povo, com os seus amigos, com os seus irmãos. E também eles tinham que comer o pão sem fermento. Isso mesmo, porque o fermento significava a contaminação. E eles tinham que ser um povo puro. A partir daquele dia, eles tinham o sangue do cordeiro, eles foram lavados por aquele sangue, protegidos pelo aquele sangue do cordeiro. E toda a contaminação tinha que sair do meio do povo de Deus. Por isso eles tinham que sempre fazer isso para celebrar. Então eles sempre usavam o pão sem fermento, para poder se lembrar que eles não poderiam mais se contaminar com as coisas que não eram de Deus. Há ervas amargas para que eles sempre não se esquecessem de tudo que eles passaram no tempo da escravidão. E por que eles tinham que comer toda a carne? Porque eles não precisavam guardar nada, que o Senhor sempre estaria ali
protegendo, dando tudo para eles, como ele fez durante a passagem deles no deserto, dando maná para que eles se alimentassem, cuidando das vestimentas, de tudo que eles precisavam, eles tinham. Então a gente tem que ter sempre em mente que o Senhor é o nosso Jeová Jirê, aquele que provê todas as coisas. Não precisamos ficar guardando nada, sempre crendo que o Senhor vai ter um novo para nós a cada dia. E assim aquele povo viveu lá dentro das suas casas, depois lá na cidade que o Senhor preparou para eles, felizes, sempre adorando ao Senhor, sabendo que o Senhor era com ele. Mas hoje em dia, nós também temos que celebrar a Páscoa lembrando do sacrifício que Deus fez por nós. Isso, mas o nosso sacrifício foi feito na cruz do Calvário. Foi quando Jesus veio, morreu por nós, levando sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas enfermidades. A Bíblia fala sobre isso, que Jesus veio para isso, o primogênito de Deus, o primeiro filho, o único filho de Deus, veio para morrer na cruz por nós, para levar o nosso pecado. Por isso, Jesus agora é como aquele cordeiro, o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora é Jesus, ele veio para nos limpar com o seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário, agora está sobre nós e levou sobre si tudo que nos afastava de Deus, todo o pecado que nos afastava de Deus, nos fazendo puro. Agora nós somos um povo puro, um povo santo, assim como Deus sempre nos quis. Mas acontece que Jesus, antes de morrer na cruz, ele nos fez uma promessa, que ele ressuscitaria ao terceiro dia, e assim seria a Páscoa da nossa vida, porque o Cordeiro de Deus, que veio ao mundo, morreu em nosso lugar, foi sepultado num sepulcro, posto a pedra para que ele não saísse de lá. Mas acontece que ele já havia nos prometido que ele iria ressuscitar, e assim aconteceu. Jesus ressuscitou do meio dos mortos e a tumba ficou vazia. E quando foram ver, ao terceiro dia, que era o dia da Páscoa, num domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou de dentre os mortos. Jesus ressuscitou por nós e ele subiu aos céus e nos prometeu que um dia ele virá nos buscar. Assim como ele fez com o povo, os hebreus, tirou lá do Egito, ele vai vir nos buscar para nos tirar daqui, dessa terra, para que nós venhamos viver com ele, felizes como o povo de Deus, sem pecado. Por isso que nós temos que celebrar a Páscoa todos os anos na nossa vida, não só com ovos ou chocolates, com coelhos, nada disso. Nós temos que lembrar, no dia da Páscoa, nesse domingo de Páscoa, lembre-se do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Tudo que ele fez por nós para nos salvar, ele deu, ele se doou e depois ele ressuscitou por nós, para que nós tivéssemos vida abundante, vida feliz. Por isso, criança, que nesse dia de Páscoa você precisa se lembrar. Ao invés de ficar só comendo ovo de Páscoa, tire um tempinho para você adorar o Senhor, louve ao Senhor, ou ore ao Senhor agradecendo pelo sacrifício da cruz, por tudo que ele fez por nós, pelo seu sangue derramado por nós na cruz do Calvário. E sim, pela ressurreição, pela Páscoa, a passagem da escravidão daquele povo do Egito para a liberdade e a escravidão de nós, do nosso pecado, para a salvação em Cristo. Isso mesmo, porque Páscoa quer dizer isso, passar por cima. O anjo da morte passou por cima da casa dos hebreus, protegendo todos os que nelas estavam. E hoje em dia não é diferente. Os anjos de Deus estão acampados ao nosso redor, nos livrando de toda a maldição desse mundo, de tudo que nos afasta de Deus. Por isso, busque ao Senhor. Você que está assistindo esse vídeo, sendo criança ou não, pense nisso. O Senhor morreu na cruz e ressuscitou por mim e por você.
E nós só temos que tirar esse dia de Páscoa para celebrar, para lembrar esse sacrifício e agradecer por tudo que ele fez, que ele faz, que ainda fará. Então, hoje a tia Leila deseja para você uma feliz e maravilhosa Páscoa.